No vídeo de hoje eu quero falar sobre a queda da compra institucional de Bitcoin que aconteceu agora em outubro. Será que isso pode estar preocupando o mercado? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de lembrar que se você curte o conteúdo do canal, já deixe seu like, clique no sininho e inscreva-se no canal. Fique à vontade na seção dos comentários e também considere fazer parte da área de membros para apoiar financeiramente o canal e viabilizar este nosso projeto de levar o Bitcoin e as ideias de liberdade para frente. Certo? Dito isso, então vamos dar uma olhada aqui nesse post do Felipe De Martini, então, que fala sobre a queda nas compras de tesourarias públicas de Bitcoin que somaram apenas aí, entre aspas, né, porque é um número de certa forma relevante, mas apenas 14.400 Bitcoins em outubro, ou seja, a demanda institucional despencou 90% desde novembro de 2024. Então vamos falar sobre isso. Eu novamente postei aqui no ChatGPT para analisar algumas hipóteses, alguns cenários. Lembrando aqui, deixa eu abrir o preço do Bitcoin. No momento que eu estou gravando esse vídeo está em R$ 101 mil. A gente teve uma correção bastante significativa desde da última máxima histórica aí no preço do Bitcoin de US$ 124 mil. Então o preço caiu significativamente, né? E o que é interessante é que, assim, fora o fato do Banco Central dos Estados Unidos ter dito que eles não vão continuar baixando a taxa de juros, que daí pode ter frustrado um pouco as expectativas do mercado, o mercado, de uma maneira geral, parece um tanto bullish aí para o preço do Bitcoin, porque a gente tem alguns indicadores aí, como o Mayer Multiple abaixo de 1, então isso geralmente mostra que pode ser um bom momento para comprar Bitcoin. A gente teve uma correção bastante significativa, mas a gente ainda tem a liquidez global subindo. Inclusive, a gente teve redução na taxa de juros nos Estados Unidos recentemente para o patamar de 3,75% a 4% ao ano, né? Então, e a gente tem também aqui, vamos seguir, né? Aqui a gente tem vários ativos próximos da máxima histórica, como o SP500, como ainda o ouro, né? Em US$ 4 mil, a prata também. Então são ativos que vêm se valorizando conforme a gente vê queda na taxa de juros, aumento de liquidez e perda de poder de compra das moedas fiduciárias. O pessoal percebeu aí que ter moeda fiduciária é uma grande armadilha, porque as moedas fiduciárias, o dólar, o real, o euro, elas perdem poder de compra ao longo do tempo. De forma bem lenta, talvez muitas pessoas não percebam muito bem o que está acontecendo, mas isso vai acontecendo. Então as pessoas, elas colocam seu dinheiro naqueles ativos que são escassos. Pelo menos as pessoas que sabem o que estão fazendo com o dinheiro, né? E é quem, na verdade, mexe a maior parte do dinheiro. Tem esse artigo muito interessante da Lynn Alden, que fala sobre a relação entre liquidez global e preço de vários ativos, principalmente o Bitcoin, aí, que tem essa maior relação entre liquidez global e preço do Bitcoin, então aqui, e tem também uma relação entre as 500 e ouro e por aí vai, ativos escassos, né? Então, por exemplo, quando as pessoas que têm aí acesso são as primeiras recebedoras, digamos assim, do novo dinheiro, né? Conforme já diria a tese do efeito Cantillon. Então, basicamente, o efeito Cantillon mostra que o dinheiro ele se propaga de forma heterogênea na economia. O que isso significa? Significa que quando o Banco Central abaixa a taxa de juros e coloca mais liquidez, disponibiliza mais liquidez no mercado, algumas pessoas se beneficiam primeiro e as últimas pessoas que, entre aspas, recebem esse dinheiro, na verdade, acabam apenas pagando a conta via inflação. Por isso que o efeito Cantillon aí, a expansão da base monetária e manipulação de taxa de juros e de base monetária é tão prejudicial, principalmente para o povão, né? Para o povão que não vai receber juros subsidiados nem nada do tipo. Bom, então dito isso, a expansão da base monetária continua acontecendo, a gente tem vários ativos aí próximos da máxima histórica, então talvez o preço do Bitcoin ainda não tenha chegado no máximo aí deste ciclo, no topo deste ciclo, certo? O disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal é que isso não é uma dica de investimentos, mas pode ser que seja uma correção saudável aí e que o preço volte a crescer em breve, né? Vamos dar uma olhada aqui desde o topo até agora, 18% de queda em dólar, mais ou menos. Já tivemos quedas maiores, né? Vamos dar uma olhada aqui numa queda recente que aconteceu em abril de 2025, tivemos 28% de queda, quase 30% de queda, com o preço do Bitcoin caindo a US$ 75 mil, abaixo dos US$ 80 mil, e depois o ciclo de alta continuou. Então pode ser que a gente tenha apenas aí uma correção natural do mercado. O estranho é que neste momento aqui, né, quando a gente teve essa correção em abril de 2025, a gente viu o SP500 corrigindo também. Então daí fazia um pouco mais sentido, porque a gente tinha o mercado como um todo corrigindo, né? E aqui agora a gente tem então uma correção um pouco mais branda do mercado, 2%, enquanto que o Bitcoin acaba caindo 18%, né? Então é uma correção aí mais
significativa. E voltando aqui para o gráfico que eu mencionei no início do vídeo, né, que só um pouquinho que travou aqui o ChatGPT. Beleza, voltou. Então o que eu quis mostrar aqui é que a queda aí da adoção institucional pode estar repercutindo no mercado, né? Então houve sim as instituições aí nas tesourarias públicas de Bitcoin, elas compraram, nas tesourarias públicas, melhor dizendo, compraram Bitcoin em outubro, e é uma quantidade relativamente significativa se a gente voltar alguns anos para trás, né? Mas acabou caindo, então teve aí basicamente um pequeno freio na adoção institucional. E eu joguei aqui no ChatGPT, vamos dar uma olhada, né, qual que seria a interpretação possível deste gráfico. Então aqui fala sobre a queda aí das compras mensais de Bitcoin por tesourarias públicas e o contexto macro e cíclico, né? Então vamos dar uma olhada no que o ChatGPT entende, dado alguns indicadores e algumas informações que estão espalhadas aí na internet. Lembrando que eu já postei muita coisa aqui neste histórico, eu já falei muito sobre indicadores, sobre notícias, sobre projeções, então existe sim um certo histórico, um certo viés, mas é interessante dar uma olhada porque aqui várias opiniões acabam sendo compiladas e dados também, e indicadores, né? Então basicamente falando um pouco sobre o contexto macro e cíclico, né? Basicamente, a gente tem algumas características, né? E o ChatGPT coloca como um potencial cenário, então, esse cenário de acumulação entre 2022 e 2023, com capitulação, alívio e recompras discretas, um pré-bull market em 2024, com ETFs, halving, início da euforia institucional, que foi justamente o início aqui do gráfico, né? Com uma alta adoção institucional aqui, então, em novembro de 2024. Depois seguindo o primeiro bull de expansão no primeiro semestre aí de 2025 e falhou de novo, só um pouquinho. Perdão, pessoal, o ChatGPT está meio maluco aqui. Mas seguindo, então, o primeiro bull market no início de 2025, depois um período de transição e consolidação, que é o que a gente pode estar vendo agora no final de 2025, com realização parcial e pausa institucional, então uma correção relativamente saudável, e depois o segundo bull market, com a euforia final deste ciclo para 2026. Então, falando de impressão de dinheiro, mais fluxo, caramba, fica caindo toda hora aqui, né? Bom, então seguindo aqui, a gente pode estar nessa fase de consolidação ou transição e posteriormente a gente pode ver uma fase de euforia final com impressão de dinheiro, mais fluxo global de liquidez realmente fluindo principalmente para o Bitcoin. Então, em outras palavras, essa queda aí na demanda pode ser o respiro antes da fase final de euforia. E por que a demanda institucional poderia desacelerar? Então, basicamente, podemos ter ETFs já carregados, então grandes players como BlackRock, Fidelity, ARK, então já formado posição em 2024, início de 2025, mercado em zona neutra, um MVRV próximo de 2, indicando aí lucros médios não realizados, mas sem muitos incentivos claros de compra, e um aperto de liquidez temporário. Então, o Federal Reserve ainda não iniciou plenamente o ciclo de expansão esperado para 2026. Na verdade, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, cortou a taxa de juros, mas pode ser que ele não corte na próxima reunião. Isso talvez tenha frustrado um pouco os investidores, os especuladores aí no mercado financeiro, de uma maneira geral, principalmente Bitcoin. Então esses fatores aí acabam criando um hiato de demanda, mas sem uma reversão estrutural, certo? E o que a gente poderia então esperar daqui para frente? Se o padrão dos ciclos anteriores se repetir, potencialmente aqui, lembrando cenários, não temos como prever o futuro, não é uma dica de investimentos, mas falando sobre 3 cenários aqui, segundo o ChatGPT, e o primeiro mais provável, então uma consolidação temporária, preços laterais entre 100 e 130 mil dólares até o início de 2026, uma reaceleração com liquidez global, 35% de probabilidade segundo o ChatGPT, então consideraria a volta da impressão de dinheiro e novos ETFs de países emergentes reacendem o fluxo então de aumento de preço para o Bitcoin, e aqui uma correção mais forte, um flash crash, né, uma possível realização para 80 a 90 mil dólares antes do bull market final, aqui a possibilidade menos provável, segundo o ChatGPT, de 10%. Conclusão, então, a queda de 90% nas compras institucionais é sinal de pausa, mas não necessariamente reversão. E o bull market ainda não terminou, aparentemente, segundo a análise aqui do ChatGPT, mas entrou em sua fase de consolidação antes da expansão final de 2026. Eu, particularmente, acho que este cenário faz muito sentido e eu quero saber a opinião de vocês. Será que, de fato,
cenário faz sentido? Perdão, o ChatGPT está caindo aqui, né? Então eu tive que pausar e recarregar aqui. Mas basicamente pode ser um momento típico em que as instituições param de comprar, o varejo fica confuso e o smart money se reposiciona para o último rally. Eu acho que particularmente faz sentido sim, em termos de indicadores aqui parece que o ciclo ainda não se esgotou e pode ser uma questão natural para continuarmos aí o período de bull market. Não sei, vamos ficar de olho. É interessante aqui também, porque se a gente voltar até para os outros ciclos aqui, né, vamos dar uma olhada no ciclo de 2021 aqui, por exemplo, então a gente teve ali, começamos o ciclo de alta em 3 mil dólares em dezembro de 2018 e o Bitcoin se valorizou aí em mais de 1.500%, chegando aí a 57 mil dólares e depois tivemos uma correção aí de quase 40%, mais de 40%, né, com o preço do Bitcoin caindo novamente para 31 mil dólares e depois subindo de 31 mil dólares para a alta final ali que foi de mais de 100% de valorização, chegando a 64 mil dólares. Então é interessante aí como estes ciclos, às vezes eles se modificam, né? Não necessariamente todos os ciclos serão iguais, né? Quando a gente volta aqui para 2017 foi um pouco diferente. A gente teve sim uma pernada mais forte aí de alta. Então, enfim, os ciclos eles diferem um pouco, mas aparentemente, minha opinião pessoal, não parece que estamos de fato no final deste ciclo de alta. Posso estar enganado sim, pode ser que o preço do Bitcoin realmente volte a corrigir, a gente tem um ciclo mais leve, mais tranquilo, com uma correção menor, com uma valorização menor e assim por diante. Eu quero muito saber a opinião de vocês nos comentários e novamente, se você não faz parte da área de membros, considere ajudar financeiramente o canal aí, R$ 7,99 é o valor da menor inscrição na área de membros e vocês podem ter certeza que isso ajuda muito o canal. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês amanhã ou ainda hoje no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até mais.